Oi, gente. Meu nome é Raquel Barros, eu sou professora de redação e hoje a gente vai começar uma das aulas de uma sequência de aulas sobre a competência 1, que vocês precisam saber para não errarem mais nessa competência, tá? Hoje a gente vai ver pontuação básica e nas próximas aulas a gente vai ver pontuação, ortografia, que são os erros que diminuem pontos de você competência, tá bom? Ainda seguindo a sequência de aulas para a redação do Enem. Vou projetar aqui para vocês. Acentuação. A gente vai começar vendo um texto para vocês verificarem a presença dos acentos, tá? Vocês vão ver algumas palavras que utilizam acento, outras não. E nessa aula de hoje a gente vai ver quando é que a gente vai usar esse acento, quando vai ser necessário e quando não vai ser, tá? Vou ler para vocês. O hóspede. A ambulância parou em frente ao Hotel Atlântico para pegar um hóspede que passou mal. Vovô Tomé, como sempre, tinha tomado muito café. E o café preferido dele era com muito açúcar, melado de dar dó. Então a pressão caiu de uma vez. Dona Inês, sua esposa, gritava sem parar. É tudo culpa daquele acarajé com vatapá que ele comeu na venda da Glória. E quando foi que ele comeu tudo isso? Perguntou o enfermeiro. Põe o paletó nele, que ele está com frio, e me dá meus óculos que eu vou pegar um ônibus, disse Dona Inês sem responder ao enfermeiro. A senhora pode ir junto na ambulância. Que história é essa? Eu não ando nisso aí nunca. O enfermeiro calmamente colocou vovô Tomé na ambulância e informou a Dona Inês. Seu marido vai ficar ótimo. Os sinais vitais dele já estão estáveis. Foi só um susto. Então desce ele daí agora. Eu não vou pagar a conta de hospital à toa. Mas, minha senhora, me devolve meu marido, senão eu chamo a polícia. Deitado na maca, vovô Tomé, já acordado, virou para o enfermeiro e disse: Moço, é melhor você me tirar daqui. Se ela continuar desse jeito, é ela que você vai ter que levar para o hospital. O enfermeiro rapidinho desceu o vovô Tomé da maca. Vocês perceberam aí, né? A palavra hóspede já recebe a acentuação. Ela é proparoxítona, é uma das coisas que a gente vai ver, que todas elas são acentuadas. Outras que têm essa mesma característica, né? Que tem 3 sílabas e tem um acento. Aqui Atlântico, né? Vocês podem verificar. E aqui, vocês podem perceber algumas palavras, como vovô, dependendo da acentuação que ela vai receber, ela vai ter uma tonicidade diferente. A gente tem aqui um acento complexo, então a gente chama vovô com o O fechado. Se fosse um acento agudo, seria o O aberto, vovó, que é uma das palavras que a gente consegue identificar bem essa questão da acentuação, tá? Na grafia, né? Então, a gente vai ver a acentuação tônica, que é a entonação na voz, e a gente vai ver a acentuação gráfica, que é a marcação desse acento, dessa tonicidade, na escrita, na grafia, tá bom? Então, vamos lá. Alguns conceitos que são importantes de vocês saberem antes de a gente começar a conversar sobre isso. Primeiro, o que são vogais? Vocês já aprenderam lá desde a pré-escola, né? Que são fonemas, eles são produzidos livremente, o som sai da sua boca sem a interferência nem da boca, nem da língua. Ele tem passagem livre. A, E, I, O, U. O som sai livremente pelos pulmões e pela boca, então você não interfere. Diferente das consoantes, que elas são produzidas com a interferência dos órgãos da boca, seja com o lábio ou com a língua. B, a gente interrompe a passagem do A para produzir o som da letra B. C, a gente interrompe com a língua, né? Então, para formar o som das consoantes, a gente interrompe a passagem do A. Então, são fonemas produzidos com a interferência de um ou mais órgãos da boca. Semivogais é como se fosse a metade da força do som que a vogal tem. São as letras I e U. O som que elas fazem. Então, por exemplo, pai, a gente P, a vogal A, que a gente tem a pronúncia forte, a vogal I, que é um som um pouco mais fraco do que a vogal A. A semivogal, ela sempre vai vir junto de uma vogal. Vai ser algumas vezes a gente não pronuncia. Por exemplo, cenoura. Muita gente pronuncia só cenoura. De tão fraco que fica o som da semivogal U, que vem depois do O. O O é uma vogal, porque ela tem uma tonicidade forte, e o U é a semivogal, porque ela é um pouco mais fraca, ela tem a metade do som da vogal.
E também você pode perceber em loura, né? Muita gente fala só loura, não pronuncia a semivogal, loira, o i, ou u, né? Então, o que diferencia as semivogais das vogais é que a vogal ela vai ser emitida com mais energia, com mais força, enquanto a semivogal vai ser um pouco mais fraca, um pouco menos intensa, tá? Semivogal sempre vai vir junto de uma vogal. A sílaba. Sempre que a gente pronuncia uma palavra, a gente dá alguns impulsos respiratórios. Então, as unidades fônicas que a gente produz a cada vez que a gente pronuncia, elas são chamadas de sílaba. Então, o que é a sílaba? É a unidade que é produzida apenas com um impulso respiratório. Por exemplo, caneta. A gente tem 3 sílabas. Cada vez que eu abro a boca para produzir um som, eu crio uma sílaba. A sílaba sempre vai ter uma vogal, tá? A base da sílaba vai ser a vogal. Ou seja, não existe sílaba sem vogal. Então, vamos lá. Dependendo do número de sílabas, as palavras vão ser monossílabas, ou seja, tem uma só sílaba, como flor, pai. Duas. Três sílabas ou mais. Escola, diretor. Polissílabas, 4 ou mais sílabas, né? Ventilador, paralelepípedo. As monossílabas, elas vão ser tônicas ou átonas, dependendo da intensidade que elas são produzidas. Então, vamos lá. O que é um acento tônico? Quando a gente vai falar, o que marca a maior intensidade da voz na pronúncia da vogal na sílaba é o acento tônico. Por exemplo, se pó. O pó eu estou pronunciando com uma tonicidade maior. Então, a gente chama na fala acento tônico. Esse acento na fala, ele precisa ser reproduzido na escrita, para que a pessoa possa ler com a mesma tonicidade. Então, quando a gente reproduz esse sinal na escrita, a gente chama de acento gráfico, que algumas palavras, para indicar a sílaba tônica, precisam desse acento. A gente tem 3 tipos de acento. Tem o acento agudo, que ele vai indicar quando as vogais E, I, O e A são tônicas. E a gente tem o acento grave, que é para indicar quando a gente utiliza crase. A crase a gente vai usar quando a gente precisar colocar no mesmo A uma preposição e um artigo. Por exemplo, vou para a praia. Esse para a, se eu transformar só em a, vou à praia, eu vou precisar colocar a crase, porque vai indicar o quê? Que eu tenho o para e o a juntos na mesma vogal, na vogal A. Então, a gente coloca o acento ao contrário do acento agudo, que a gente chama de acento grave, o acento da crase. E tem também o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, né, que indica a sílaba fechada. A gente consegue identificar bem a diferença entre o agudo e o circunflexo na palavra avó, com acento agudo, que é o tracinho, e a palavra avô, que é com o acento circunflexo. A tonicidade é diferente. O agudo produz um som aberto e o circunflexo produz um som fechado. Então, o que é o acento? É o destaque de uma sílaba em relação à outra. A sílaba que vai possuir o acento, ela vai se chamar sílaba tônica. É a sílaba que é pronunciada com mais força. E a que não possui, a gente chama de sílaba átona. Quase todas as palavras em português têm sílaba tônica, mas nem todas elas vai ser necessário a gente colocar acento grave. Algumas, na própria pronúncia, na própria leitura, a gente consegue identificar sem precisar colocar o acento. Bom? Então, vamos lá para a classificação das monossílabas. De acordo com a tonicidade, de acordo com o tom que a gente vai produzir, se vai ser mais ou mais fraco, a gente vai ter os monossílabos tônicos, que são os que são produzidos com mais força, eles não precisam de apoio nas palavras vizinhas, por exemplo, são alunas más, no sentido de malvadas. Então, nesse caso aí, a gente tem um acento, ó, e ela é pronunciada com mais forças. Já no caso do outro mais, que é do monossílabo átono, são boas alunas, mas não estudam. Esse mais aqui é pronunciado um pouco mais fraco. Ele se apoia nessas outras palavras para ter um pouco mais de força. Então, monossílabos tônicos são produzidos mais fortes e os átonos são produzidos mais fracos, tá? Vamos lá. Então, os conceitos que a gente viu agora, a gente vai precisar para a gente entender como é que é feita a divisão para a gente acentuar.
A gente vai ter aqui a palavra importante. Quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, for a última sílaba, a gente vai chamar ela de oxítona. Quando a sílaba forte for a penúltima, a gente vai chamar de paroxítona. Por exemplo, fábrica. Então, nesse caso, o bri está sendo pronunciado mais forte. Então, a gente tem uma palavra paroxítona. No caso de fábrica, a pronúncia mais forte está no fá, que é a antepenúltima sílaba. Então, a gente vai ter uma palavra proparoxítona. Então, o que é uma palavra oxítona? É aquela em que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última. Si, pó, tá, tu, sa, si. Já a paroxítona, a penúltima sílaba, que é a tônica, que é a mais forte. Caneca, a pronúncia mais demorada ficou no né. Peneira, saúva. Então, quando a gente era menor, quando a gente estava estudando lá no primeiro, segundo ano, o professor ensinou a gente a pronunciar chamando, né? Dá certo, porque consegue demorar mais tempo na sílaba que é mais intensa. Médico, então, a sílaba tônica mais forte é mé, que é a antepenúltima. Então, essa palavra é proparoxítona. Esses conceitos são importantes porque a gente vai identificar quando eu preciso acentuar ou não de acordo com essas três palavras. Então, vamos lá, relembrando. Se a sílaba mais forte for a última, eu vou ter uma palavra oxítona. Se for a penúltima, eu vou ter uma palavra paroxítona. Se for a antepenúltima, eu vou ter uma palavra proparoxítona. Tá bem? Então, tem algumas informações que vocês precisam saber. Em relação ao encontro vocálico, o nome já está dizendo, é o encontro de duas vogais. Quando a gente tem um ditongo, quando a gente tem quando eu tenho o encontro de uma vogal com uma semivogal. Por exemplo, cárie, eu tenho o I e o E. O I é a mais forte, né? E o I é a mais fraca e o E é a mais forte. Então, eu tenho o I como semivogal e o E como vogal. Quando a sílaba mais fraca vem antes, quando a semivogal vem antes, a gente chama de ditongo crescente, que vem primeiro a semivogal, que é a mais fraca, e depois a vogal, que é a mais forte. Então, vai crescendo. Quando eu tenho o contrário, primeiro eu tenho a vogal e depois a semivogal, como é o caso de manteiga, você escuta direitinho a pronúncia da letra E, essa é a vogal, e a letra I, a pronúncia dela é marca, ela vai ser a semivogal. Tanto que tem gente que pronuncia manteiga, né? Não bota nem o I. Então, nesse caso, a gente vai ter um ditongo decrescente, porque ele vem da mais forte para o mais fraco. No ditongo oral, o A sai só pela boca. Por exemplo, cai, légua, outro. Se você testar, você tampar o seu nariz, você vai conseguir pronunciar essas palavras sem maiores dificuldades, porque elas não utilizam o canal nasal para serem produzidas. No caso do nasal, o A sai também pelo nariz. Então, se você tampar o nariz, as palavras não vão ser pronunciadas como deveriam. Por exemplo, cãibra, chorão, compõe, mãe, são palavras de ditongo nasal, porque você utiliza o nariz para fazer a pronúncia mais fechada. Então, ditongo, encontro de duas vogais. Então, tritongo, encontro de três vogais. A gente tem três vogais na mesma sílaba. Sendo que a sílaba sempre vai ter só vogal, que a vogal é a base da sílaba. As outras vão ser semivogais. Nesse caso, averiguai, qual é o som que você escuta mais forte? É o A. Então, o U e o I são semivogais. Enxaguei, o E, que é mais forte, vai ser a vogal, U e I semivogais. Já o hiato é a sequência de duas vogais, ou seja, eu tenho dois sons pronunciados bem fortes. Então, se eu tenho duas vogais de dois sons fortes, eles não podem ficar na mesma sílaba. Eles têm que ficar em sílaba diferente. Ó. Saída. Eu escuto bem direitinho o A, escuto bem direitinho o I. Então, a gente tem duas vogais fortes. Então, elas vão ficar separadas, cada uma em uma sílaba. Aí que ocorre o hiato. É a separação de duas vogais, tá? Vamos lá, então, para as regras de acentuação. A gente tem aqui um texto. Dó, ré, mi, apergiz. Sol, mi, fá, voa para um. Mi, ré, dó, olha só. Fá, mi, ré, mostra o pé. É uma rima da Companhia das Letrinhas.
Vocês podem prestar atenção aqui quais palavras são acentuadas. Ó. O dó recebe acento, o ré também. Já o mi não precisa de acento, porque a pronúncia dele já é forte. Não é necessário identificar que precisa ser pronunciado mais forte. Sol também não. Mi de novo. O fá já precisa de acento. Então, aqui a gente tem as palavras que precisam ser acentuadas. Dó, ré, fá, lá, sol e pé. Então, aqui a gente tem a primeira regra, que é relacionada às monossílabas, que é o quê? As monossílabas que são terminadas em A, E e O, elas serão acentuadas, tá bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais um exemplo. A gente tem aqui as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Para você conseguir lembrar quais que você vai precisar acentuar ou não, no caso aqui é a regra das monossílabas e das oxítonas, tá? Então você anota lá direitinho as notas musicais e observa quais que recebem acento. O dó, ré e o fá. Então qual é a regra que a gente tem aqui? São acentuadas as monossílabas e as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de acento. Então, essa daí é a primeira regra. Para você conseguir lembrar, você já coloca lá as notas musicais. Se terminar em qualquer outra letra, não recebe acentuação. Só vai receber se a sílaba mais forte for a última, ou então for uma sílaba só, e ela terminar em A, E ou O. Aqui é a regra. Monossílabos tônicos. A gente vai acentuar os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Se ele tiver S, ele vai ser acentuado. Se ele não tiver, ele também vai ser acentuado. Por exemplo, vá, paz, pé, mês, pós e pois. Então, a nova ortografia não alterou isso, vai continuar tudo igualzinho, tá? Os monossílabos tônicos acentuam terminados em A, E e O. As oxítonas seguem a mesma regra com o acréscimo só de uma finalização, que é o quê? A gente vai acentuar todas as que terminarem do mesmo jeito, em A, E e O, seguidos ou não de S. Aí você vai lembrar da palavra parabéns, que sempre tem um acento lá. Então, se a palavra for oxítona e terminar em e ens, ela também vai ser acentuada. Qual é a regra? Acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, O e ens, seguidas ou não de S. Por exemplo, tá, pá, igarapé, avô, avós, refém, parabéns. Todas as palavras que tiverem a sílaba mais forte no final e elas terminarem em A, E e O vão receber acento, tá bom? Continua igual a outra ortografia. As paroxítonas, elas têm uma regra bem mais difícil do que todas as outras, porque tem muitas letras para você decorar. Mas uma coisa que você pode aprender, que você pode mentalizar, é o quê? Nas oxítonas, eu acentuo as terminadas em A, E e O. As paroxítonas, eu acentuo todas as outras, menos as terminadas em A, E e O. É mais fácil, né? Você vê quais que você não acentua do que você vê todas essas. Ó. Então, você vai acentuar se terminar em R, X, N, L, IS, uns, us, PS, as, ão, de tom oral, seguido ou não de S. Então, ó, quando a gente tem uma paroxítona, se ela terminar, o que é paroxítona? Lembrando, ó, fácil, qual é a sílaba mais forte aqui? É o Fá. Então, se fosse a primeira, seria oxítona, como é a segunda, vai ser paroxítona. Se é paroxítona, o que eu vou ver? Como é que ela termina? Se ela terminar em A, E e O, eu não acentuo, porque ela é paroxítona. Se ela terminar em I, L ou em qualquer outra sílaba, eu acentuo. Então, vamos lá. Fácil, terminado em IL. Táxi, terminada em I, então acentua. Tênis, terminada em S, acentua. Hífen, próton, terminado em N, acentua. Álbum também, porque é terminado em I. Vírus, caráter, látex, bíceps, imã e bênção. Então, aqui você pode decorar todas essas letras ou você pode decorar apenas que as paroxítonas são o contrário das oxítonas. Se na oxítona eu acentuo as terminadas em A, E, O e em, nas paroxítonas eu acentuo todas as outras, menos as terminadas em A, E, O e em. Tudo bem? A gente pode ver aí. Um
Uma das mais fáceis de todas que vocês vão ver na vida é as proparoxítonas. Por quê? Todas as proparoxítonas serão acentuadas sempre. Se você contar e a sílaba mais forte for a antepenúltima, for a terceira de trás para frente, você acentua. Simpática, tá aí, simpática é a antepenúltima, então recebe acento. Lúcido, sólido, cômodo, médico, matemática, todas as proparoxítonas são acentuadas sempre, tá? Essa regra é básica, você sempre tem que seguir ela. Então, a gente tem aí mais um texto que ele não está acentuado, para vocês verem direitinho como é que a gente precisa acentuar, sobre vacinação. As vacinas são responsáveis, ó. Responsáveis, o sa é a sílaba mais forte. Então, vez tá aqui uma oxítona, sa, paroxítona. Então, essa palavra é paroxítona, porque a sílaba mais forte é a penúltima. E ela é terminada em E. Então, eu vou colocar um acentozinho aqui, o acento agudo, tá? Grande número. A gente vai contar, ó. 1, 2, 3. Número, então, a palavra, qual é a sílaba mais forte? Número. Então, ela é uma palavra proparoxítona. Vai receber um acentozinho agudo. Você, qual é a sílaba mais forte? A última, né? O C. Então, ela é oxítona. Lembra que acentua-se as oxítonas terminadas em A, E e O? Então, nesse caso aqui, o você vai receber acento. A gente lembra que é o circunflexo. Família, paroxítona, né? A sílaba mais forte é o Mi, terminado em ditongo. Então, vai receber o acento, tá? Imunológico, o ato de vacinar-se é, ó, uma sílaba tônico, uma das melhores maneiras de evitar doenças graves. As vacinas são capazes de sensibilizar o sistema imunológico. A gente tem aqui o lógico, a sílaba mais forte é o ló, contando última, penúltima, antepenúltima. Então, a gente tem aqui uma proparoxítona. Qual é a regra? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, qual é a atividade que vocês vão fazer nessa questão? A primeira delas, vai estar lá no formulário, é colocar os acentos dessas palavras e dizer por que elas são acentuadas. Qual é a regra? É porque ela é oxítona terminada em A? É porque ela é paroxítona terminada em ditongo? É porque ela é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas? Então, eu vou deixar esse texto aí para vocês aí embaixo no formulário, para vocês já irem responder, tá bom? Os slides também vão estar disponíveis para vocês aqui. A aula saiu com um pouco mais de demora, né? Vocês sabem que eu estou com problemas técnicos, mas a gente vai continuar gravando aqui na sala da nossa querida diretora e vai dar certo, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de acentuação que são cobrados no Enem. Então, o que vai ser cobrado de vocês no Enem? A pronúncia do H e o A sem acento. Se você errar essa troca, vai ser penalizado, por exemplo, relativo à intolerância. Aqui era para ser uma crase, está errado. Devido à não aceitação, esse A aqui indica o verbo haver, é para ele ser utilizado só quando ele puder ser trocado por tem. Então, esse daqui também está errado. Cada troca que você colocar, ele vai ser uma penalização na competência 1 do Enem, tá bom? A gente vai ver uma última tirinha para contrair. Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo da acentuação, né? Para essa molecada, é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do novo acordo ortográfico? Aí a resposta do sobrinho. Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Aí o tio pensou, melhor, né? Melhor pensar em outra coisa, melhor pensar em outra forma de aprender, né? Porque a gente está vendo aí que a escrita do sobrinho dele não tá essas coisas todas, né?
Então, estudem, procurem mais aulas. Essa daqui é a acentuação básica, tem algumas regras específicas que foram modificadas no acordo ortográfico. Vou deixar disponível para vocês também. Procurem, estudem bastante, procurem mais coisas relacionadas à acentuação, à ortografia, para vocês estarem bem preparados para o Enem, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.